as informações que a gente tem também são as seguintes: o julgamento já acabou. O caso do Paquetá já foi encerrado. Vou trazer agora o vídeo que o Fred Caldeira falou em exclusiva na live do André Rene. Só vou pedir para que antes você se inscreva no canal. A gente está pertinho de bater a meta de 10 inscritos, só faltam 2 pessoas. Dá aquele like para fortalecer. E é isso, vamos pro vídeo. Tando a grama. Ô, Fredinho, eu queria falar com você do Paquetá, porque ontem não deu tempo, enfim, mas não passou despercebido, e não deveria passar despercebido, o cartão amarelo que ele tomou no jogo contra o Tottenham nesse final de semana. E, cara, primeiro que é lance para cartão amarelo, é mais um lance daquele. Não é lance de expulsão, não é nada disso, mas é um lance de imprudência, de cartão amarelo no meio do campo, que ele vai lá dar um carrinho no adversário, e Ele é mata lance o para contra-ataque, amarelo. né? Pois é, mata o contra-ataque e é cartão amarelo e acabou, não tem conversa. Mas ele tem uma reação, cara, que assim, ele não chega a chorar copiosamente, mas ele se emociona e fica abalado, cara, até a ponto do árbitro, depois de algum tempinho ali, o árbitro vai conversar com ele. E eu não sei o que ele falou, mas ele deve ter falado alguma coisa. Cara, é assim, ó, é um lance para amarelo. Todo mundo sabe o drama que ele tá vivendo, mas é um lance para amarelo. E eu sei que você andou conversando com a galera que tá próxima dele. O Paquetá, ele tá muito ansioso na expectativa do resultado do julgamento, porque o resultado já era, inclusive, para ter saído, né, Fredinho? Pois é. É um caso que está se arrastando há muito tempo. É um caso que teve diversas curvas inesperadas, prolongamentos, vai e vem e tudo mais. O caso do Paquetá, ele está muito próximo, finalmente, de uma definição. E se você me permite, André, antes até de analisar esse caso especificamente dessa explosão emocional dele, nesse fim de semana, eu quero trazer informações exclusivas nossas sobre o caso Paquetá, porque a gente conversou com algumas pessoas próximas ao caso, que estão acompanhando o caso, pessoas que estão acompanhando o caso na Inglaterra, pessoas que estão acompanhando o caso do Brasil, enfim. E, basicamente, o que a gente descobriu é que as últimas informações passadas para essas pessoas é de que o caso ele só tem dois caminhos como definição. Ou é a inocência, ou é o banimento do Lucas Paquetá. Não há nuances, segundo essas pessoas, segundo essas fontes, não há penas menores do que a pena sugerida pela Federação Inglesa, que é de banimento do Lucas Paquetá. Então não tem possibilidade dele ser suspenso por X número de meses ou de jogos. Ou ele é inocentado, ou ele é banido. Rapaz, essa é uma notícia que, assim, ó, vou tentar analisar, vou tentar tirar alguma coisa boa dessa notícia. Difícil, mas vou tentar. Numa dessas, Fred, os caras podem pensar, eu acho que eles não vão fazer isso, tá? Mas numa dessas os caras podem pensar, ó, gente, a gente não vai punir o cara por 6 meses ou até 10 anos. É banimento do futebol. Então, assim, tem que ter muita prova pra gente poder condenar o cara, porque ele nunca mais vai jogar bola. Ele nunca mais, porque a FA ela vai pedir à UEFA, à FIFA, que a suspensão, caso ela aconteça, que ela também seja, né, levada para a esfera continental e a esfera mundial do futebol. Aí ele só vai poder jogar ligas que não estão filiadas nem à UEFA nem à FIFA. Talvez o julgador lá fale, ó, tá bom, tem, mas não para tanto. Não sei, Fred, porque essa é uma notícia muito preocupante para o Paquetá, porque a situação dele é muito delicada, Fred. É muito delicada. Eu imagino que a contundência das provas seja necessariamente maior, como você disse, se for para banir. Porque se existe uma régua de nuances nas possíveis definições do julgamento, mesmo com provas menos contundentes, menos substanciais, você pode ali sugerir uma pena mais branda, né? Um tapa na mão, ou Sim. até mais do que um tapa na mão, mas não um banimento. Então, se a única pena possível é um banimento, talvez isso seja uma notícia potencialmente positiva
para o Paquetá. Agora, é uma situação realmente complicada, porque o julgamento ele começa no dia 17 de março, a expectativa e até promessa era de definição em 3 semanas. As 3 semanas foram terminadas no dia 7 de abril e de lá para cá nada aconteceu. As informações que a gente tem também são as seguintes: o julgamento já acabou. Salvo alguma novidade, as informações desse momento são de que o que virá no mês que vem, e aparentemente na primeira quinzena de junho, então daqui a um mês, é a definição, é a sentença. Não haverá outra rodada de apresentação de provas ou de defesas e etc e tal. Então, o julgamento está concluído. I'm live. Que beleza, hein? Oh, vai lá. Que beleza, hein, amigo? Queridão, né? Mas você sabe Ele que aqui querendo também passar tem... por aqui. E tem aqui também, aqui por perto também, gente trabalhando. Assim, e olhando como se a gente estivesse em outro planeta. Como assim essas É? pessoas estão participando ao Acreditar que o cara não vivo? pode passar por trás, Enfim, É, então é uma notícia grande, é uma notícia importante, e a gente pode ter finalmente a definição desse caso. E a gente vê nesse fim de semana uma explosão de alguém que está realmente sob muita pressão há muito tempo, né? A esposa do Paquetá, a Maria Eduarda, ela foi às redes sociais, colocou um relato bastante emocionado, bastante explicando realmente o lado deles, né? Uma pressão com essa indefinição. Essa indefinição já custou, por exemplo, uma transferência para o Manchester City. pois é. Já custou o nível técnico do Lucas Paquetá, que realmente caiu muito. Imagina a cabeça Olha aí, dele, ó. olha o relato dela aí, ó. Eu nunca falei nada por aqui e talvez nem deveria. Meu marido tem uma postura e uma força que eu admiro e me impressiona. Estamos há 2 anos vivendo esse pesadelo e ele sempre forte. Ele sempre teve na cabeça dele que só se defenderia no momento e lugar certo. Não existe nada contra ele. Vocês nunca perceberam isso? Enfim, Deus sabe de todas as coisas e somente Ele sabe por que estamos passando por isso. E somente por Ele estamos bem e vivendo felizes em família. Só queria que as pessoas respeitassem. As pessoas são más e injustas, sem saber de nada. Assim, ó, eu acho que as pessoas têm que respeitar, sim, evidentemente. Claro que as pessoas têm que respeitar o sentimento que ele tem, a família sofre junto, e é um futuro que pode estar a poucos dias de ser definido de uma forma completamente contrária do que você imaginava para ele. Agora, pelo que a gente vê e pelo que a gente leu do caso, tem muita coisa que explica ele estar sendo julgado hoje. Então não é assim que só Deus entende. Eu respeito muito o aspecto religioso e a fé de cada um, mas nesse caso aqui, Deus não tem nada a ver com as provas que a FA tem, que foram coletadas, e por isso ele está sendo julgado. Então, assim, talvez, Fred, ele devesse até parar de jogar nesse momento, porque a reação dele para o cartão amarelo não é uma reação normal, evidente. Ele é substituído muito pouco tempo depois pelo treinador Graham Potter, que foi perguntado sobre esse momento na entrevista pós-jogo e falou: cara, eu amo o Paquetá e acho ele muito corajoso de seguir jogando. A gente nunca obrigou ele a seguir jogando, a gente sempre respeitou o espaço se ele o quisesse, mas ele nunca pediu esse espaço. É realmente muito turbulento, cara. A carreira dele tá seguindo, mas seguindo de uma maneira meio morta-viva, né? Assim, ela tá suspensa, não no sentido legal da palavra, mas ela tá no ar, né? É uma carreira que, nesse momento, ele não tem ido para a seleção brasileira, ele não tem jogado tão bem, nenhum clube vai fazer uma proposta por ele, o West Ham não vai fazer proposta de renovação. Então, que essa definição venha o quanto antes, e agora a gente traz essa informação exclusiva da TNT Esporte Brasil, que vai para um lado ou vai para o outro, e deve chegar essa definição na primeira quinzena do próximo mês. Então atenção, repetindo, o Fred acaba de trazer a informação de que pessoas ligadas ao Paquetá, pessoas próximas ao Paquetá, trabalham só com 2 possibilidades de resultado no julgamento, e esse resultado pode sair a qualquer momento. Ou ele será inocentado, ou ele será banido do futebol. Ou o Paquetá será inocentado e vai seguir a sua vida normal, sua vida profissional normal, ou ele será banido do futebol.
Fredinho, vamos voltar daqui a pouquinho pra gente falar do Arsenal, pode ser? Fechado. Estou à disposição. Até já, Andrezão. Muito obrigado. Fred Caldeira ao vivo conosco, direto aqui do Parque dos Príncipes.